Meu nome é Bianca Castellati Faria, eu sou o titular do primeiro registro de imóveis de Joinville e coube a mim o seguinte tema: princípios registrais. Nós todos, profissionais do direito e registradores imobiliários, seguimos normas jurídicas. E normas, segundo Hans Kelsen, é o conjunto de regras e princípios. Então, nós devemos nos ater tanto a regras específicas da legislação federal, estadual, municipal, como a princípios. E várias das respostas que nós precisamos no nosso dia a dia, não encontraremos regras específicas sobre o tema, mas conseguiremos adotar um caminho para melhor qualificação registral, nos baseando nos princípios registrais e nos princípios de direito em geral. Como profissionais do direito, como registradores imobiliários e com o dever de fazer qualificação registral de todos os títulos, temos e seguimos algumas fontes de legislação. A nossa primeira fonte é a Constituição Federal, de 1988. Temos como fonte também Código Civil, Lei de Introdução ao Código Civil, legislação específica como a Lei dos Registros Públicos, a Lei 6.015, de 73, legislação ainda mais específica, Lei 4.591, Lei 6766. Então, é uma série de regras que formam normas conjugadas com os princípios, né, que precisamos pesquisar e precisamos embasar uma série de exigências que fazemos no nosso dia a dia. Eu vou apresentar hoje uma série de princípios registrais que totalizam 13 princípios. Veremos então princípios registrais. O primeiro, que embasa todos da segurança jurídica, princípios da fé pública, o princípio da publicidade, princípio da concentração, da territorialidade, da disponibilidade, da unicidade matricial, da especialidade subjetiva, especialidade objetiva, prioridade, continuidade, instância ou rogação, legalidade e o princípio da cindibilidade. Inicialmente, é interessante começarmos pelo princípio da segurança jurídica, porque se nós não sentirmos e não observarmos segurança jurídica no título que foi nos apresentado à averbação ou a registro, o ato já não deve ser feito. A nossa função e a nossa profissão, ela tem como objetivo principal e primordial garantir segurança jurídica dos atos nos apresentados. Então, ele pode ser um princípio que fundamenta uma série de exigências, que não encontre regra específica para o que está sendo solicitado, mas deve ser a base principal de todas as normas, de todos os princípios observados pelo registro de imóveis. O artigo 1º da Lei 8.935, a Lei dos Notários e Registradores, já dispõe que os serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Em função disso, conjugado com outro artigo da Lei 6.015, também o artigo 1º, o princípio da segurança jurídica, ele serve, né, como embasamento de toda a qualificação registral. Eu trago um caso prático para vocês em relação ao princípio da segurança jurídica, que foi um protocolo que envolveu requerimento de retificação extrajudicial de uma área urbana. Mesmo o artigo 213 dispondo que cabe ao proprietário e ao profissional que fez o levantamento topográfico responsabilidade civil e criminal em relação às informações que estão sendo apresentadas, é dever do registro de imóveis analisar se aquela documentação e aquela informação trazida em relação à retificação extrajudicial vai garantir segurança jurídica para o ato que está prestes a ser realizado. Nessa análise que nós fizemos de um determinado protocolo, e eu retirei de propósito os dados que identificavam o apresentante, a área envolvia um protocolo
que recentemente tinha sido concluído na serventia. E o protocolo anterior era referente a uma unificação. Tanto o mapa da unificação, protocolo anterior, como o mapa da retificação extrajudicial foram assinados pelo mesmo profissional habilitado tecnicamente. Num dos protocolos, o imóvel fazia confrontação com o logradouro público. E num segundo protocolo, o imóvel fazia confrontação com área de particular, mesma área, mesmo apresentante do segundo protocolo. Então, a não ser que o usuário conseguisse nos convencer que o logradouro público virou área particular, as informações para nós, em comparação com o primeiro protocolo e o segundo protocolo, não batiam. Por mais que a responsabilidade civil e criminal fosse do proprietário e do profissional, habilitado tecnicamente, o registro de imóveis não sentiu a segurança necessária para realizar a retificação extrajudicial de aumento de área, porque havia conflito nas informações prestadas. Em função disso, nós emitimos nota de exigência, nos baseando inclusive no princípio da segurança jurídica, para solicitar maiores informações ao usuário ou a sugestão que o usuário encaminhasse o processo por via judicial, que é faculdade, né, do apresentante pelo artigo 212 da Lei 6.015. Atrelado ao princípio da segurança jurídica, vem o princípio da fé pública. Fé pública que, por previsão expressa em lei, todos nós temos, tanto titulares de registro de imóveis, titulares de outras serventias extrajudiciais, como seus próprios prepostos. A fé pública está prevista no artigo 3º da Lei 8.935, Lei dos Notários e Registradores, que dispõe que notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Então, esse princípio da fé pública faz com que as informações prestadas por nós, titulares de serventias extrajudiciais, tenham presunção de veracidade. E é em função disso que as informações prestadas pelas escrituras públicas que são protocoladas nos registros de imóveis com determinadas informações, nós presumimos que sejam verdadeiras aquelas informações que constam no documento escrito pela fé pública do tabelião, pela fé pública de seus prepostos. Em função disso, temos casos práticos em que a escritura pública apresenta uma determinada informação com o número do RG, o número do CPF de um determinado adquirente, transmitente, e aquela informação que consta de forma diferente na matrícula é objeto de averbação com base na fé pública do tabelião que constou tal dado na escritura pública apresentada. Temos inclusive um enunciado número 2 hoje que dispõe que, independentemente de requerimento expresso do apresentante, os dados constantes da própria escritura pública podem ser utilizados para tal finalidade. Temos também disposição hoje no nosso Código de Normas, o novo Código de Normas que passou a vigorar a partir de 19 de maio de 2014, que algumas informações os registros de imóveis podem utilizar para averbação, retirando-as da própria escritura pública, independentemente de requerimento específico e expresso do usuário. Um terceiro princípio que eu gostaria de tratar hoje é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele está disposto no artigo 17 da Lei 6.015, 73, e lá no 17 ele dispõe que qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou o interesse do pedido. Então, esse artigo 17, ele defende
que uma ampla publicidade em relação aos documentos e às informações internas da serventia registral imobiliária. Nós temos algumas exceções de ampla publicidade do registro civil de pessoas naturais. É quando o legislador verificou que havia conflito entre o princípio à privacidade e o princípio à publicidade. Então, algumas informações do registro civil, como informação referente à adoção, informação referente à alteração de nome por participação em programa de testemunha, não é qualquer cidadão que vai conseguir obter essas informações por meio de certidão prestada pelo registro civil, porque em relação a esse conflito, o legislador resolveu privilegiar o princípio à privacidade, que houvesse uma ampla publicidade quanto a informações mais sensíveis. Não há restrição nenhuma no registro de imóveis ao princípio da publicidade. Então, qualquer pessoa, sem informar o motivo, sem informar o porquê daquele interesse, pode solicitar perante qualquer registro de imóveis informações em relação a patrimônio, informações em relação à busca por determinado endereço, que seria feito no indicador real, busca por determinada pessoa, CPF, que seria feito no indicador pessoal. Então, o registro de imóveis, ele representa com fidelidade, né, a garantia de publicidade a todos os atos registrais. Além de nós prestarmos informação de forma ampla a qualquer interessado, por meio de certidões, nós também garantimos essa publicidade por meio dos atos de registro e de averbação que nós fazemos em determinadas matrículas, no livro 2. Então, se um casal se casa por um regime especial e precisa dar ampla publicidade a essa informação, nós temos formas específicas de garantir essa publicidade por meio de um registro no livro 3, por exemplo, de uma convenção antinupcial, de um casamento que teve como regime comunhão universal de bens, averbando na matrícula de propriedade desse casal essa informação para conhecimento de todos. Um quarto princípio registral é o princípio da concentração. O princípio da concentração, ele garante a reunião de informações referentes aos titulares e referentes ao imóvel na matrícula respectiva. Ele está disposto tanto no artigo 167 da Lei 6.015, de 73, como no artigo 246. O artigo 167, inciso 2º, item 5º, diz que no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos a averbação da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou ainda de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. E o artigo 246 dessa mesma lei, a Lei 6.015, também dispõe que, além dos casos expressamente indicados no item 2º do artigo 167, serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro. Então, nós verificamos que, apesar de ter uma série de debates a respeito se o artigo 167.2 seria números clausos, né, ou se seria apenas exemplificativo, os próprios dispositivos da própria lei 6.015, 167.246, dispõem que tudo que diga respeito ao imóvel ou tudo que diga respeito aos interessados, partes interessadas nesse imóvel, são objeto de averbação na matrícula e, por isso, devem ter entrada no fólio real. Então, nós defendemos
que o artigo 167, inciso 2º, é apenas exemplificativo, porque existe uma série de averbações que não estão lá arroladas e devem ser, inclusive para fins de publicidade, o princípio registral que nós acabamos de detalhar, ter entrada na matrícula porque diz respeito aos seus titulares de direito real ou diz respeito ao próprio imóvel. Nós já enfrentamos dúvida aqui na serventia registral, no primeiro registro de imóveis de Joinville, se a escritura pública de união estável deveria ter ou não entrada no folio real. E nós entendemos que sim, que como diz respeito ao regime de bens dos titulares de direito real envolvidos ou proprietários de uma determinada matrícula, os terceiros interessados nesse imóvel têm o interesse de saber qual o regime de bens que rege aquela união estável. E para efeito também de futura venda desse imóvel e garantia do companheiro ou da companheira, é importante que tanto um futuro tabelionato que vá lavrar essa escritura pública como o registro de imóveis saiba qual o regime de bens que aquele casal escolheu para não haver prejuízo a um eventual companheiro que tenha direito sobre o bem, e não constou como adquirente. Então, exemplificando a importância do princípio da concentração e a importância do artigo 246 da 6.015 do 16725, para nós, e eu acredito que em geral no estado de Santa Catarina, o regime de bens que consta numa escritura pública de união estável tem sim entrada na matrícula por meio de averbação. Passamos para um próximo princípio registral, que é o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade está disposto no artigo 169 da Lei 6.015, que dispõe que todos os atos enumerados no artigo 167 são obrigatórios e efetuação no cartório da situação do imóvel. E aí excepciona os casos de averbação num dos seus incisos. Mas em relação a atos de registro, não há dúvida que cabe ao registro de imóveis da circunscrição territorial daquele determinado imóvel realizar e praticar o ato de registro sob pena de nulidade do ato registral. Existem comarcas, na realidade a maioria das comarcas tem apenas uma serventia registral. Então o imóvel com circunscrição territorial em Garopaba, não há dúvida em relação a qual registro de imóveis competente e qual registro de imóveis que deve realizar determinado ato registral. Mas em várias comarcas do nosso estado existem 2 ou mais registros de imóveis, como é o caso de Joinville, como é o caso de Criciúma, como é o caso de Blumenau, como é o caso de Tubarão, Lages. Então, nessas comarcas em que nós temos 2 ou mais registros de imóveis, é muito importante cada titular estar atento à sua circunscrição territorial definida em lei. Em Joinville, nós temos 3 registros de imóveis. Então, os casos mais sensíveis para nós são casos em que o imóvel está situado na rua limítrofe que separa as 2 circunscrições. Então, nós temos uma relação, inclusive, da numeração dos imóveis que são da nossa circunscrição e a numeração dos imóveis localizados em determinados logradouros públicos que são da circunscrição do 2º ou do 3º registro de imóveis. Então, é muito importante nós, titulares e prepostos, estarmos atentos se realmente estamos realizando um ato de um imóvel
situado na nossa circunscrição territorial específica, sob pena de estarmos praticando um ato nulo, né, que pode ser objeto de futura discussão judicial. Um outro princípio registral é o princípio da disponibilidade. Esse princípio, ele controla a disponibilidade física e jurídica na alienação de um imóvel. Então, a disponibilidade física é facilmente perceptível por nós, percebida por nós, no momento em que nós verificamos que um determinado proprietário tem 1/3 do imóvel, de 900 metros quadrados, portanto, ele é proprietário de 300 metros quadrados e ele está vendendo 400 metros quadrados. Então, ele tem uma disponibilidade física de 300 metros quadrados e, por isso, não pode vender 400 metros quadrados. Isso diz respeito a um fácil cálculo aritmético, né? A fração ideal que um determinado condômino tem sobre um imóvel. Essa é a disponibilidade física. Já a disponibilidade jurídica é a verificação se aquele transmitente ele realmente tem direito de propriedade para alienar o imóvel. Então, ele é apenas um usufrutuário e, portanto, não pode transferir a nua propriedade, ou ele é o nu proprietário e está transferindo a nua propriedade. Então, a disponibilidade jurídica diz respeito à categoria do proprietário em relação àquele bem. Se ele tem possibilidade de transferência do imóvel e assim está praticando. Ainda em relação ao princípio da disponibilidade, é importante ressaltar que, em alguns casos, o registro imobiliário ele não transfere a propriedade. A propriedade ela já foi transferida por algum outro fato jurídico. Por exemplo, no uso capião. No uso capião, a transferência da propriedade se dá com o decurso do lapso temporal. Só que mesmo aquele uso capiente, aquele novo proprietário, já tendo juridicamente adquirido a propriedade, antes do registro do mandado de uso capião na respectiva matrícula, aquele proprietário não tem disponibilidade de venda daquele bem imóvel. Então, no caso de uso capião, a propriedade se transfere com o decurso do lapso temporal, mas a disponibilidade jurídica se dá com o registro do mandado de uso capião. Um outro exemplo de que o registro reflete disponibilidade jurídica e não transferência de propriedade, como é a regra geral, é no registro da partilha causa-mortes. Pelo princípio de Sazini, a transferência do bem imóvel se dá aos herdeiros no momento do falecimento. Mas enquanto esse herdeiro não registrar a partilha, ele não tem disponibilidade jurídica sobre o bem. Ele não pode oferecê-lo em garantia, ele não pode transferir a terceiro, ele não consegue comprovar juridicamente que ele é o proprietário. Então, existem esses dois casos, uso capião e partilha, em que o registro imobiliário não transfere a propriedade já foi transferida anteriormente por um ato jurídico, mas sim ele garante a disponibilidade jurídica sobre o bem. Então, num caso prático de registro de partilha, mesmo que o falecimento tenha se dado em 2005 e aqueles herdeiros todos adquiriram a propriedade em 2005, se o registro foi em 15 de dezembro de 2010, é a partir daquele momento que eles terão disponibilidade para futura alienação, para futura oneração do bem imóvel. Um outro princípio bem importante do registro de imóveis é o princípio da unicidade matricial. O princípio da unicidade matricial dispõe e defende que cada imóvel terá uma só matrícula e cada matrícula terá um só imóvel.
Esse princípio está disposto no artigo 176, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 6.015 de 73, que expressa que cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta lei. Então, nós não podemos aceitar no registro de imóveis que tenhamos matrículas mencionando 2 lotes. É claro que não há um titular ou um preposto em Santa Catarina que não tenha visto já uma transcrição, até uma matrícula mencionando 2 ou mais lotes. Mas são casos que não são aceitos pela nossa legislação vigente, não podem ser considerados normais, né, legais, e não podem por nós ser contemplados. Então, nas situações na nossa serventia que nos é apresentado um pedido de abertura de matrícula e na transcrição nós verificamos que se menciona 2 ou mais lotes, naquele momento de abertura de matrícula, objeto do requerimento, nós já solicitamos a retificação extrajudicial com base no artigo 213 da Lei 6.015, com apresentação de mapa e memorial descritivo de cada um daqueles lotes mencionados de forma genérica na transcrição e já abrimos matrícula própria para cada imóvel independentemente, né, fisicamente. Então, não aceitamos que 2 ou mais imóveis sejam parte, né, da mesma matrícula. Como não se aceita o contrário também, que uma matrícula diga respeito à fração ideal de um imóvel, uma outra matrícula a uma outra fração ideal e a terceira a uma outra fração ideal. Então, não aceitamos 2 ou mais matrículas com diferentes frações ideais referentes ao mesmo lote. Esse princípio da unicidade matricial, que foi agora regulamentado pelo novo Código de Normas, ele tem um reflexo direto nas incorporações imobiliárias. A partir do momento que nós registramos uma incorporação imobiliária, passam a existir diversas unidades autônomas juridicamente perfeitas. Não são unidades autônomas ainda existentes fisicamente. Às vezes um registro de incorporação diz respeito a um empreendimento que vai ficar pronto em 2020, mas já são unidades autônomas juridicamente perfeitas, tanto que já podem ser objeto de compra e venda, tanto que já podem ser objeto de alienação, oneração real, hipoteca, alienação fiduciária. Então, o nosso novo Código de Normas, ele dispõe que com o registro da incorporação, existindo essas unidades autônomas juridicamente perfeitas, já deve ser aberta matrícula para cada uma dessas unidades, a fim de dentro dessas matrículas filhas, já serem realizados os futuros atos de compra e venda, hipoteca ou alienação fiduciária, eventuais cancelamentos e futuramente o registro da averbação da construção e o registro da instituição de condomínio. No primeiro registro de imóveis de Joinville, nós averbamos a construção na matrícula-mãe e registramos a instituição de condomínio também na matrícula-mãe do terreno. E noticiamos nas matrículas filhas o que ocorreu na matrícula-mãe para que aquele interessado na unidade autônoma, na sala comercial ou no apartamento ou na vaga de garagem, tenha conhecimento de que o imóvel não é mais unidade futura, e sim um imóvel com averbação de construção e registro de instituição de condomínio devidamente regularizados na matrícula-mãe. Muito obrigada.